14 de fevereiro de 2023, Paulo Ricardo Paul, coronel de polícia reformado. Vamos tentar fazer um vídeo breve, alguns comentários sobre ontem e deixar uma ideia aqui. Ontem circulou nos grupos de Zap uma sentença de primeira instância do Ronald, um veterano, e uma sentença de segunda instância mantendo a decisão anterior. Eu, no primeiro momento, estranhei, porque isso era para ter tido uma repercussão muito grande, né? Uma vitória em segunda instância. E eu procurei me aprofundar, a perguntar às pessoas que conhecem muito mais do assunto do que eu. Então, isso aconteceu lá no começo. No começo da luta, as primeiras ações que foram impetradas. Então, realmente, o Ronald ganhou em primeira instância, a Procuradoria-Geral do Estado recorreu, o advogado dele também recorreu, eu não conheço a inicial, ele deve ter pedido alguma outra coisa, foi para a turma recursal, a segunda instância, e ele ganhou, foi mantida a sentença na segunda instância. Só que a Procuradoria-Geral do Estado entrou com embargo. Pelo que eu conversei, não é muito provável que esse embargo tenha força para modificar a decisão da segunda instância da turma recursal no caso do Ronald. Mas nós estamos no Brasil, né? E nós estamos no Brasil e no Rio de Janeiro. Então aqui pode acontecer qualquer coisa. Então nós temos que aguardar, né, a decisão final, mas foi uma boa notícia. Eu ouvi também, oriundo dos grupos de Zap, um áudio de um senhor que se identificou como advogado da Sinap e que ele se manifestou sobre aquela sentença que eu li aqui, que eu considero a melhor sentença de primeira instância exarada até hoje. E ele disse que ela vai ser modificada na turma recursal. Ele tem os motivos dele lá para ter essa antevisão. E eu não quero discutir isso de forma nenhuma. Afinal, ele é um profissional, né, da área. Mas isso também não é novidade, porque as turmas recursais estão modificando mesmo. Mas é importante ter uma decisão favorável e tão robusta como aquela. Porque para você mudar uma sentença, você tem que motivar. E não é muito fácil obter argumentos para derrubar aquela sentença. Volto a dizer, Brasil, Rio de Janeiro, pode acontecer tudo. E como eu estou falando sobre uma associação, o advogado de uma associação, eu vou deixar uma ideia aqui desse dia tão triste para nós, né? Que o noticiário dá conta aí da prisão de uma quadrilha aí, em princípio, né, com a participação de um oficial da Polícia Militar, um jovem oficial da Polícia Militar. Mas vida que segue, vamos dar aqui uma ideia. Eu era sócio de 3 associações. Por quê eu era sócio de 3 associações? Sou de 2 atualmente. A terceira eu fui expulso. Por que eu era sócio de 3 associações? Não faz sentido. Mas eu sempre pensei que a associação, seja qual for, ela tem que funcionar como se fosse o nosso sindicato, que sempre estivesse defendendo os interesses da categoria e não só os interesses dos associados. É o meu modo de pensar. Se presidente eu fosse de uma associação, eu agiria como um presidente de sindicato. Estaria o tempo todo lutando pelas categorias.
como já aconteceu. A AME, na luta dos coronéis barbonos dos 40 da Evaristo, em tese, agiu um pouco como um sindicato. Ela patrocinou carro de som, elaboração de panfletos. Na luta pela PEC 300, a ASSINAP participou como um sindicato. Houve uma mobilização, nós fomos até Brasília, a ASSINAP comprou um caminhão de som enorme para ser usado nas nossas manifestações de rua. Então, foram momentos que essas duas associações agiram como sindicatos, tomaram a frente do processo. E eu acho que deve ser assim. E no nosso caso atual, que nós estamos vivendo uma crise institucional gigantesca, né? Com a destruição do nosso sistema remuneratório, com a desvalorização dos veteranos e das viúvas dos nossos companheiros, com a desvalorização dos sequelados, com a desvalorização do sequelado que tem vida vegetativa e depende de ajuda para tudo. Isso é de uma crueldade imensurável, né? A gente não consegue entender como essas coisas acontecem e as pessoas ainda falam em Deus. Porque não há como aceitar que uma pessoa temente a Deus, seja qual for a sua religião, não se levante contra essa injustiça, contra essa covardia, contra essa humilhação, né? Nesse momento, que não é maior a crise, porque a imprensa não está divulgando, o dia que um de nós, veterano, pensionista ou sequelado, conseguir um contato na imprensa para passar esses problemas todos, a crise vai aumentar muito mais e aí sim vai ser resolvida. Eu não tenho dúvida. Se a imprensa começasse a bater nisso, seria resolvido rapidamente, que o desgaste político ia ser monstruoso. Mas qual é a nossa situação? Vamos aproveitar aqui um exame que eu peguei ontem para levar no médico. Eu entro com uma ação querendo receber a grana. Como é que o juiz trata uma pessoa que está pleiteando um direito? Agora, se os presidentes de associações se reunirem, formarem um colegiado, estão representando 50 mil pessoas e marcassem agendas com as autoridades públicas para explicar que não está prejudicando uma pessoa que entra com ação, um veterano, uma pensionista. Não, está prejudicando 50 mil. Está prejudicando até pessoas com vida vegetativa. Então aquele colegiado marca uma audiência com o presidente do Tribunal de Justiça e leva todas as informações para ele. Marca uma audiência com o presidente da Alerj, se acharem conveniente. Marca uma audiência com o Procurador-Geral do Estado, se achar conveniente. Ou se acharem conveniente, né? Eu estou falando de colegiado, é se o colegiado achar. Mas se eu considerar os vários presidentes, é acharem. Marquem com o governador, se o colegiado achar conveniente, mas se mexam como um sindicato na luta pelos interesses da categoria. Porque todos nós somos militares do estado do Rio de Janeiro. Isso não custa nada. O custo disso é zero. Um presidente de associação pegar o telefone, convidar os outros, dizer qual é a pauta, faz uma reunião, serve um cafezinho, uma água
Os advogados podem estar presentes para dar qualquer esclarecimento jurídico. Se quiserem, elaborem um texto para entregar pequenininho, conciso, e compareçam nessas agendas com as autoridades públicas para que elas saibam. Ah, não querem ir? Acham que não vai adiantar? Então formem um colegiado, do mesmo modo, e procurem a Rede Globo de televisão. Procurem a Rede Bandeirante. Procurem qualquer emissora de comunicações e levem essa demanda. Será que se um colegiado de presidentes de associações de classe, que representam 50 mil pessoas, e detalhe, são idosos, são idosas, são sequelados, são pessoas que a lei já dá um tratamento especial, tentarem marcar uma agenda com alguém da Rede Globo de televisão, a Rede Globo vai dizer que não recebe? Acho muito difícil. A Rede Globo não me recebe. Se eu bater lá na porta, eu e mais meia dúzia, ela não recebe. Mas 5, 6, 7 presidentes de associações de classe, ela recebe. Claro que recebe, até porque essa é uma matéria que dá suíte, ou melhor, que entra na suíte. Ou seja, eles podem dar essa matéria, eles podem noticiar essa matéria 10 dias seguidos, se quiserem. Eles podem botar em todos os jornais. Por quê? Porque tem o caso dos veteranos com as suas comorbidades, das nossas pensionistas com as suas comorbidades, o caso dos sequelados. Então isso vai tendo um desdobramento, uma coisa puxa a outra. E a própria população vai dizer, caramba, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros abandona os seus veteranos, as pensionistas e os sequelados. Isso vai ter uma repercussão muito grande. Agora tem que se mexer. Eu aqui, nesse canal, eu não vou resolver nada. Eu vou ficar 10 anos aqui falando e não vou resolver nada. Nenhum político até agora resolveu nada. Por isso, essa ideia. Senhores e senhoras presidentes de associações, se reúnam. Vocês representam pelo menos 50 mil pessoas que estão sendo prejudicadas pelo governo. Compareçam. Grã para todos, grã para todos, grã para todos. Deve ser o mantra dos senhores e das senhoras. Não basta fazer ação para os associados só. Tem que lutar pela categoria dos militares do estado do Rio de Janeiro. É isso. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe, comente, inscreva-se no canal. Juntos somos fortes desde 2007.